Salve, queridões do Mundo Edu! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física comigo, professor Vasco. O assunto de hoje é sobre aqueles famosos campos de força. Hoje vamos falar sobre o campo magnético. Te liga aí e toca para nossa vinheta. O campo magnético é também um campo de força, assim como o gravitacional e como o elétrico. Esse campo magnético ele é criado por três coisas: pelos ímãs, por cargas elétricas e pelo planeta Terra. Para a gente começar a falar sobre o campo magnético dos ímãs, primeiro vamos entender o que são ímãs. Yeah, bitch! Magnets! Oh! Os ímãs foram encontrados primeiramente na natureza, numa região chamada de Magnésia. Os chineses, quando estavam nas suas navegações, chegaram numa região do planeta chamada de Magnésia, onde hoje é a Turquia, e perceberam que algumas pedras que tinham no chão ficavam grudadas nas armas, principalmente nas partes metálicas dessas armas. Como essas pedras foram descobertas na região da Magnésia, então os chineses deram o nome de magneto. Aí vem uma coisa interessante. Como essa pedra chamou a atenção deles por grudar nas partes metálicas das armas, eles resolveram guardar e estudar. A partir dos estudos, eles perceberam uma coisa. Quando pegavam uma lasca dessa pedra e largava em cima da água, uma extremidade dessa pedra ficava apontando para o norte da Terra, enquanto a outra extremidade apontava para o sul. Foi aí então que eles inventaram a bússola. Queridão, lembra que um ímã ele apresenta sempre dois polos, um polo norte e um polo sul. O polo norte é aquela extremidade que aponta para o norte da Terra e o polo sul é aquela extremidade que aponta para o sul da Terra. A propósito, essas extremidades são chamadas de polos porque ali é um polo de força. Ali tem muito mais força de interação com outros ímãs. Vale lembrar que, independente do tipo de ímã, em barra, em ferradura, esfera, disco, tanto faz o formato, tu sempre vai ter dois polos distintos, dois polos diferentes, um polo norte e um polo sul. Não existe um ímã com apenas um único dos polos, sempre presença dos dois. Certo dia, um senhor que tinha ganho de presente uma bússola, percebeu que quando estava fazendo experimentos com corrente elétrica num circuitinho simples, a sua bússola ficava desorientada pelos polos da Terra quando esse circuito estava ligado. Isso chamou muito a atenção dele. Por que a bússola de repente ficou desorientada? Por que ela parou de apontar para os polos norte e sul da Terra? E este senhor continuou fazendo o seu experimento e percebia que quando desligava o circuito, parava de circular a corrente elétrica, a bússola se orientava de novo pelos polos da Terra. Quando ligava o circuito, essa bússola se desorientava novamente. Esse senhor tentou entender o que havia no circuito que fazia a bússola ficar desorientada. Claro que a resposta para esse questionamento não surgiu naquele momento. Ao longo dos anos de estudo do magnetismo, foi que se percebeu que quando a corrente elétrica circula num condutor, essa carga da corrente elétrica cria um campo magnético ao redor do condutor. Então aí vem a explicação do porquê que, além do ímã, carga elétrica também gera o campo magnético. Falando ainda sobre os ímãs, lembra de alguns princípios que são fundamentais para a tua prova. O primeiro deles, polos de mesmo nome se repelem. Polos de nomes contrários se atraem. Um outro princípio que é também muito importante é o chamado princípio da inseparabilidade dos polos. Queridão, imagina pegar um ímã e cortar ele. Quando a gente corta esse ímã, a gente vai ter duas peças separadas. Essas duas peças são dois novos ímãs. E um detalhe, cada ímã ele apresenta dois polos opostos. O que eu quero que tu entenda? Não tem como a gente cortar um ímã e separar em duas peças, uma com polo norte e outra com polo sul. É impossível.
a gente sempre vai ter novos ímãs com dois polos opostos. Agora eu te pergunto uma coisa, se a gente pegar um ímã e cortar infinitas vezes, e picoteando, cortando, até chegar na menor estrutura que tu tem, como é que é o nome da menor estrutura do ímã? A menor estrutura de qualquer corpo a gente chama de átomo. Então aí vem uma questão, se cada vez que a gente separa um ímã eu vou tendo novos ímãs, eu vou cortando infinitas vezes, vou tendo novos ímãs, quando eu chegar na menor estrutura, que é o átomo é um ímã. O átomo ele é chamado de ímã elementar, é o menor ímã da natureza. Então a ideia é a seguinte, todo e qualquer corpo ele é repleto de diversos ímãs. Mas por que uns metais eles são magnéticos? Por que outros metais não são magnéticos? Qual é a explicação para isso? A explicação é simples. Vamos tomar como base essa peça aqui de um ferro que não está imantada. Se tu for ver, cada setinha dessas é um átomo. A ponta dessa seta é o polo norte do átomo. A origem da seta é o polo sul. Se tu for olhar para essa peça, os átomos estão todos desorganizados em polaridade magnética. Por isso que esse corpo ele não tem capacidade de atrair outros ímãs. Por isso que ele não é um ímã. Por isso que ele não cria campo magnético. Agora, se a gente pegar esses ímãs elementares e começar a organizá-los, como assim? A gente pega um outro ímã, deixa próximo dessa peça. À medida que o tempo vai passando, os átomos vão sentindo o campo magnético externo da outra peça e vão se organizando lentamente, até que todos os polos nortes fiquem para um lado, enquanto os outros polos, o sul, fiquem para o outro lado. Quando todos os átomos se organizarem em propriedades magnéticas, em orientação magnética, essa peça passa a ser um ímã. A conclusão que eu quero que tu chegue é bem simples. Algumas peças metálicas podem ser magnetizadas, desde que tu organize esses ímãs elementares. Se tu tem uma peça que os ímãs elementares não estão organizados, ela não é magnética. Ela não é ímã, ela não tem polo, não tem campo magnético. Mas tu até pode imantar. Claro que depende do material. Se tu quer imantar uma peça, organiza esses ímãs elementares. Pega um outro ímã e propõe isso, que os ímãs elementares sejam organizados. Aí tu passa a ter um ímã. Vale lembrar que hoje em dia os ímãs são encontrados em pouca quantidade na natureza. Por isso que hoje nas indústrias são produzidos óxidos de ferro e esses óxidos de ferro eles são magnetizados, são organizados os ímãs elementares. Vamos começar a interpretar então como é que é o campo magnético desses ímãs. Presta atenção num detalhe. Se a gente pegar um ímã em forma de barra, a gente tem um polo norte e a gente tem um polo sul. O campo magnético vai ser representado por linhas circulares fechadas que ficam girando do lado de fora do polo norte em direção ao polo sul. Agora, te atenta para uma coisa. Essas linhas elas continuam girando dentro do ímã. Enquanto fora elas saem de norte e entram no polo sul, dentro elas vão do polo sul em direção ao polo norte. Outra coisa que é fundamental, tá percebendo nesse desenho que tem uma região que as linhas são mais próximas? Isso quer dizer para ti que nessa região o campo magnético é muito mais forte. Se um ímã for ali colocado, ele vai sentir maior força de atração ou repulsão. Agora, se tu pegar uma outra região onde as linhas estão afastadas, quer dizer que o campo magnético ele é fraco. Se tu colocar um ímã naquela região, ele vai sentir uma fraca força de atração ou repulsão. Independente do formato do ímã, sendo em formato de barra como o anterior, ou como essa peça aqui na forma de ferradura, as linhas de campo elas sempre vão sair do polo norte em direção ao polo sul. Guarda essa configuração das linhas de campo. Isso é questão na tua prova do Enem. Como essas linhas de campo magnético elas são orientadas,
automaticamente esse campo magnético é uma grandeza vetorial. A gente vai representar os vetores de campo magnético sempre tangente às linhas de campo. Te liga nisso aí. Qualquer outro ímã que sentir um campo magnético, ele orienta-se de tal maneira que as linhas desse campo externo sigam as suas, entrem pelo seu polo sul e saiam pelo seu polo norte. O segundo campo magnético que a gente fala agora é o campo magnético terrestre. É interessante lembrar que a Terra tem um campo magnético porque as bússolas se orientam pelo campo magnético da Terra. As bússolas sentem esse campo e vão se orientar de tal maneira que as linhas do campo magnético terrestre sigam as suas linhas, entrando pelo polo sul e saindo pelo polo norte. Queridão, presta atenção nessa figura. Essa figura é o campo magnético da Terra. Tu percebeu que as linhas de campo estão saindo lá embaixo no polo sul e entrando lá em cima no polo norte? Essa figura, ela não está errada. A explicação para a existência desse campo magnético é que no interior da Terra existe um ímã muito grande. O polo norte desse ímã está lá embaixo e o polo sul desse ímã está em cima. Então fica atento para uma coisa. Em cima da Terra, no polo norte geográfico, nós temos um polo sul magnético. E lá embaixo, no polo sul geográfico, nós temos um polo norte magnético. Aí vem a explicação do porquê que o ímã ele tem o seu polo norte apontado para o norte da Terra. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra, enquanto o polo sul do ímã vai ser atraído pelo polo norte magnético da Terra. Quer dizer então que essas linhas de campo magnético elas estão circundando ao redor da Terra, saindo pelo polo norte magnético e entrando pelo polo sul magnético. Todos os ímãs da Terra que podem se movimentar livremente, eles vão se orientar a partir desse campo magnético. Eles vão se posicionar para que essas linhas de campo entrem no polo sul e saiam pelo seu polo norte. Por isso que uma bússola, ela tem exatamente essa orientação, conforme tu está vendo aqui na figurinha. Queridões, o próximo campo magnético que a gente vai citar é o criado por corrente elétrica. É o campo criado por cargas elétricas em movimento. Mas isso vai ficar para uma próxima videoaula. Presta atenção nesse conteúdo, porque daqui saiu uma questão certíssima na tua prova do Enem. Já que o assunto da aula de hoje foi sobre bússola e orientação, te orienta no plano de estudos. E mais duas coisinhas. Curte os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e vamos ficar atento para a próxima videoaula. Um abraço e tchau, tchau. Afinal, as bússolas são ímãs. Bússola. E os ímãs vão se orientar a partir do campo magnético. Bem no final, terminando a frase, trancou a voz.